E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só. Homem no Japão com doença rara pede compreensão após ser caluniado online. Ser humano é complicado mesmo, né? Tem jeito. A discriminação e o preconceito e a falta de compreensão sobre as doenças às vezes causam mais sofrimento aos pacientes do que as próprias doenças. Isso é verdade, isso foi verdade para um caso que apareceu nas redes sociais. Yusuke Kida, 43 anos, vive em Fujisawa, prefeitura de Kanagawa e tem encefalomielite miálgica. Rapaz, pensa no nome. Síndrome da fadiga crônica, que tem a sigla ME, né, barra CFS. A doença causa fortes dores em todo o corpo, mas seu nome não é bem conhecido e seus sintomas são difíceis de reconhecer externamente. Ele concordou em ser entrevistado pelo Mainichi, por causa da onde que eu estou tirando a matéria, né, com a esperança de lançar alguma luz sobre as pessoas que sofrem da mesma maneira. Por isso que eu trago esse tipo de matéria. Por quê? Para as pessoas terem um pouco mais de consciência. Tá? Porque hoje em dia o mundo está muito assim. Ó. Você aponta, só apontar os dedinhos. Mas se esquece que quando você aponta um, você julga, você tem 3 virado para você. E é uma coisa que eu peço para as pessoas aqui no canal, para a gente poder ter um pouco mais de consciência, para podermos parar com isso. Porque só quem pode julgar é Deus, tá? Nós não sabemos as condições das pessoas. É muito fácil nós julgarmos as pessoas sem sabermos o que ela está passando realmente por dentro, né? Mas parece um vício do ser humano, julgar os outros, né? Mas vamos lá. Kida estava desenvolvendo fábricas na África do Sul e no Oriente Médio para uma grande empresa de engenharia, quando sua saúde começou a se deteriorar por volta do verão de 2017. Seus sintomas eram parecidos com os de que uma gripe incluía fadiga e febre e não iam embora. Um médico de medicina interna que atendeu não conseguiu identificar a doença, mas um especialista em doenças infecciosas descobriu que se tratava de uma infecção crônica pelo vírus EB. Embora se diga que mais de 90% dos adultos são portadores do vírus, é uma doença assustadora que pode, em casos raros, desencadear a falência de órgãos do corpo inteiro. Kida não conseguiu encontrar um tratamento e até considerou um transplante de medula óssea, mas assim que desenvolveu anticorpos contra o vírus começou a se sentir melhor. Mas por volta do inverno de 2018 ele começou a sentir todo o corpo uma dor intensa e intermitente que o deixou contorcendo de agonia. Desculpem, sim, por causa das traduções, a gente tem que dar um jeito na hora ali, né? Ele tinha que aguentar por horas a fio. Kito gostava de exercícios, era bem construído e confiante em sua força. Mas ele lembra que a dor intensa o fez sentir como se todas as minhas forças tivessem sido tiradas. Ele não conseguia comer ou tomar banho e tinha que rastejar pela casa. Ele pediu a seus pais que morassem com ele, junto com sua esposa, e eles cuidaram dele e o apoiaram. Apesar da gravidade de seus sintomas, foi difícil encontrar um nome para sua condição. No outono de 2019, mais de 6 meses depois do início, ele foi diagnosticado com ME, aquele que eu tinha falado no começo, né? Que a sigla é MECFS, pelo Hospital Universitário de Chiba. Vamos voltar ali para poder falar o nome. Encefalomielite miálgica. No caso assim, síndrome da fadiga crônica. Complicada, né? Pelo Hospital Universitário de Chiba. O 7º que ele visitou. Então ele foi em 7 hospitais, olha só. Mas embora agora soubesse o nome da doença, não havia tratamento eficaz. Em meio à falta de melhora dos sintomas, Kida e a sua família começaram a sofrer ainda mais ao se tornarem alvos de calúnia no Twitter. O ser humano é uma miséria mesmo, né? Kida estava familiarizado com as mídias sociais, e especialmente com o Facebook, como uma ferramenta para se conectar com amigos em sua cidade natal e no exterior. Foi nas redes sociais que ele viu palavras horríveis dirigidas a ele.
Entre mensagens estavam: ele é louco, não é? Se os teus parentes não lhe derem um tratamento certo, sua paranoia vai piorar. E uma certa doença intratável, em certo sentido, que não pode existir. Aí, abre aspas ali, risos. E também uma doença intratável chamada síndrome de Munchausen. Você vê que as pessoas são complicadas, né? Não tem jeito. Em fevereiro de 2019, um amigo entrou em contato com Kida e soube dessas postagens no Twitter por 4 mulheres que ele conhecia. Eram respostas aos tweets de uma pessoa e as trocas eram públicas. Embora as mulheres fossem conhecidas, havia pessoas entre elas com quem ele não falava há décadas, mas Kida compartilhava uma comunidade com eles. Então eles estavam tecnicamente conectados. Embora os tweets não o mencionassem pelo nome, era óbvio para as pessoas que ele conhecia que o estavam escrevendo e o estavam caluniando. Olhando para trás, ele percebeu que isso realmente começou no outono de 2017. Teria ficado bem se tivesse sido uma discussão privada, mas eu estava sendo ridicularizado em uma forma aberta e visível para o mundo. A doença era dolorosa, mas a falta de compreensão era a mais difícil de todas, disse Kida sobre seus sentimentos na época. A princípio ele pensou: somos todos adultos, então posso apenas pedir que excluam as postagens e me deem um simples pedido de desculpas. Mas ele não podia ignorar as postagens que mencionavam sua família também. Após alguma consideração, ele disse diretamente às mulheres que queria que excluíssem as postagens e também falou com a polícia. Depois de passar por processos criminais, as postagens foram finalmente removidas, mas não houve desculpas. Consegui chegar até aqui com todo o apoio da minha família e consideração calorosa da minha empresa. Mas acho que o que aconteceu comigo é algo que as pessoas não podem ser capazes de suportar e podem desanimar, disse Kida. Discriminação é complicado, né? Ele continuou: não devemos permitir calúnias que chegam a negar a personalidade de alguém simplesmente porque você não entende a doença. Quer eliminar o preconceito e a discriminação. Nesse tempo de coronavírus é o que mais a gente vê. Tá? Você vê que tem postagem das mais variados tipos possíveis. E aqui no Japão, assim, as pessoas discriminam na cara dura. Tá? Então, realmente tem que tomar cuidado com isso. Foi apontado que o nome Síndrome da Fadiga Crônica, para ME/SFC, pode facilmente levar a um mal-entendido e preconceitos, incluindo pontos de vista como as pessoas que a têm são apenas preguiçosos cansados. Complicado, né? Isso envolve dor e sofrimento a um nível completamente diferente da palavra fadiga, mas as pessoas tendem a não entender que pode ser curada se você tentar o suficiente, disse Kida. É a mesma coisa do caso da depressão. A pessoa ela pode se curar da depressão, mas são tanto dedo apontado para a pessoa que ela perde até o ânimo. Então, além da dor física, tem a dor emocional. E aí? Por isso que eu trago esse tipo de matéria para vocês. E são matérias que são muito pouco visualizadas, por incrível que pareça. Tá? Porque as pessoas, ultimamente, infelizmente, elas não querem ter conhecimento, não querem ter consciência de que o próximo sofre. E só importa assim, só importa a mim, o outro que se lasque. E aí? A rede de apoio CFS, daquele da fadiga crônica ali da doença, que é formado por pacientes e outras pessoas, tem recebido muitos depoimentos de pessoas que dizem que não podem nem mesmo contar a seus familiares sobre a doença. Em alguns casos, os pais das crianças com CFS não podem contar aos parentes sobre a doença e mantê-la em segredo em família. Olha aí. Disse Maki Ishikawa, 49 anos, que também tem a doença e preside a rede. Acho que, nos últimos anos, as atividades mais amplas de conscientização fizeram com que a calúnia e os preconceitos se tornassem menos prevalentes, mas
Mesmo assim, ainda há uma tendência de os pacientes ficarem isolados, porque as pessoas ao seu redor os veem como fingindo ou trapaceando e tirando uma folga. Continua. Então dá para vocês terem ideia que a doença ela causa uma fadiga de uma tal forma que a pessoa não consegue se levantar da cama. E aí? Aí vai chamar os outros preguiçosos? Complicado, né? Para eliminar essa situação, Ishikawa enfatizou que é essencial promover pesquisas sobre métodos de testes e tratamento. Uma pesquisa de 2014 do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar no Japão constatou que cerca de 30% dos pacientes com a síndrome da fadiga crônica disseram que se deitam por mais da metade do dia e não conseguem realizar atividades diárias e precisam de assistência. A doença torna difícil levar uma vida social, mas os métodos de testes e tratamento ainda não foram estabelecidos. Também não está na lista de doenças intratáveis designadas, para as quais as despesas médicas são subsidiadas. Se não houver prova científica da doença por meio de testes e nenhum tratamento confiável, o mal-entendido continuará se espalhando e o número de clínicas especializadas não aumentará. Espero que o governo aloque um orçamento adequado para isso, disse Ishikawa. A rede, junto com 3 outros grupos de pacientes da síndrome da fadiga crônica, está convocando o Ministério da Saúde para melhorar o ambiente para que os pacientes recebam exames médicos especializados e tratamentos em qualquer lugar do Japão e para publicar informações corretas sobre a doença no site do Ministério da Saúde. Então já dá para vocês terem ideia que certas doenças, para os olhos de um, pode parecer fricote, né? Às vezes a pessoa pode estar tão esgotada ali, caída do seu lado ali, e você pode estar achando que a pessoa está de frescura. Não, ela está com isso aí. E aí? E você vê que não são casos raros. Você vê que existe até uma rede de pessoas, são vários grupos falando sobre isso. Então, eu peço para vocês, por favor, né, evitem julgar. Tá? Se uma pessoa aparecer falando sobre certa fadiga ao longo do tempo, indique ela aí a um médico, porque pode ser que ela tenha isso, a síndrome da fadiga crônica, que no caso seria o encefalomielite miálgica. E não sabe, porque é uma doença de difícil diagnóstico. Você viu que o rapaz ali teve que passar por 7 hospitais até conseguir diagnosticar a doença dele. E você vê que as pessoas que não conhecem, puro preconceito, julgam. Por isso que a palavra preconceito ela é feia, porque a pessoa não tem o conceito, ela tem o pré. Pré vem antes de conceito. Então o pré é algo que a pessoa não tem conhecimento. A partir da hora que a pessoa já tem conhecimento de causa, ela se torna um conceito. Entende a diferença da palavra preconceito? Por isso que as pessoas preconceituosas, elas julgam mais e têm pouco conhecimento de causa daquela situação. Se vocês repararem, as pessoas que não julgam, ou que as que menos julgam, são as que mais têm conhecimento de causa específica daquela situação. Por isso que é importante estudar bastante. Claro que estudo não traz conhecimento, não traz sabedoria. Você tem que tentar aplicar aquilo de alguma maneira para que ela se torne sabedoria. Mas o estudo já elimina uma boa parte do preconceito. Mas é a única coisa que eu posso dizer para vocês. Então você vê que a síndrome da fadiga crônica é uma doença que não é fácil de lidar. Principalmente na parte preconceituosa da coisa. Mas é isso aí, família. Vamos evitar julgar as pessoas, né? Acho que faz bem para as pessoas, faz bem para todo mundo, né? Você gasta sua energia com outra coisa em vez de você estar apontando o dedinho, e a outra pessoa também ela vai gastar a energia dela com outra coisa em vez de ficar remoendo coisas que possam deixar ela pior por dentro, o que acontece demais. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.